Olá pessoal, este é o canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho. E o nosso assunto de hoje é videoaula de título percentual. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho. E essa é mais uma videoaula sobre unidade de concentração, em que nós vamos falar sobre título, ou título percentual. Vamos lá, vamos aprender? Título não é nada mais, nada menos do que a razão entre a massa do soluto e a massa da solução. Tudo bem? Então, título é a razão entre a massa do soluto e a massa da solução. O título, que a gente vai representar pelo tal aqui, essa letrinha aqui, é igual a M1 sobre MS. Como a massa da solução é a massa do soluto, que a gente vai representar com M1, mais a massa do solvente, que a gente vai representar com M2, então a gente vai dizer que título é igual a M1 sobre M1 mais M2. Então vamos lá. Calcule o valor do título de uma solução aquosa que possui. Letra A, 2 gramas de NaCl e 18 gramas de água. O que é o título mesmo? O título é igual à massa do soluto sobre a massa do soluto mais a massa do solvente. Isso implica dizer que o título é igual à massa do soluto, que é igual a 2, sobre a massa do soluto de novo, 2, mais a massa do solvente, que é 18. Isso vai ser igual a 2 sobre 20, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 10, isso é igual a 0,1. Como a gente já viu o cálculo com porcentagens, não é isso? Porcentagem massa volume. Então, o título aqui 0,1 é a mesma coisa que 10% em massa. É só multiplicar por 100. Se eu pegar o título e multiplicar por 100, eu vou ter a minha porcentagem em massa. Tudo bem? Então, vamos lá. Letra B. 30 gramas de KOH e 570 gramas de água. O título, indivíduo, o título vai ser igual a M1 sobre M1 mais M2. Isso implica dizer que o título é igual a M1, que é igual a 30, sobre M1 de novo, que é 30, mais M2, que é 570. Então vai ficar 30 sobre 600, eu corto 0 com 0, vai ficar 1 sobre 20, que é igual a 0,05. Se o título é 0,05, se eu multiplicar por 100, então é a mesma coisa que dizer que ele vai estar 5%, não é isso? 5%, mesma coisa que dizer 5% em massa de KOH. Beleza, indivíduo? Muito bem. Então, na letra C, eu tenho que o meu título vai ser igual a M1 sobre M1 mais M2. Logo, o meu título, indivíduo, vai ser igual a M1, que é igual a 2,8, sobre o M1, que é 2,8 again, mais o M2, que é igual a 27,2, que vai ser igual a 2,8 divididos por 27,2 mais 2,8 vai dar 30, certo? Então vai ficar 28 divididos por 30, não é isso? Vai ficar aqui, ó, 27,2, 2,8. Fica 10, vai 1. 7, 8, 9, 10, vai 1. Então, 30. Então, 2,8 divididos por 30 vai ser igual a quanto? A gente vai pegar o 28 e vai dividir por 3. 28 divididos por 3 vai dar 3 vezes 9, não é isso? 27 para 28, 1. Não é isso? Vai ficar 3, não é isso? 3 vezes 3, 9, 10, 9,33, certo? Então, se 28 por 3 dá isso, 28 por 30 vai dar 0,9333. Então, 2,8 vai dar 0,09333. Então, a gente pode dizer aqui, isso aqui é igual a 0,0933. Beleza? Se o título é isso, quer dizer, então, que ele vai estar em quanto em porcentagem em massa? 9,33% em massa. Certo? Botei volume aqui, mas é massa. Em massa. Muito bem, indivíduo. Se não fiz conta errada, tá isso aí. 2. Ele fala assim, uma determinada solução aquosa é formada por 20 gramas de água. Se a solução apresenta título igual a 0,4, qual o valor da massa de NaCl dissolvida? Bom, o que você pode fazer? O título é igual a M1
sobre M1 mais M2, certo? O título é 0,4, então a gente vai colocar aqui, ó, 0,4 é igual, ele quer saber a massa do soluto, que é o NaCl, então é M1 sobre M1, mais a massa do solvente, que é igual a 20. Muito bem. Então, o que a gente pode admitir aqui? Que eu tenho multiplica cruzado. Isso aqui vai ficar M1, não é isso? Que o M1 vai estar multiplicado por 1. Lembra que é 0,4 sobre 1. Então, vai ficar M1 é igual a 0,4 M1 mais 8 vezes 2, que dá... Melhor, 4 vezes 2, que dá 8. Muito bem. Quando eu passar esse 0,4 para lá, vai ficar M1 menos 0,4 M1 é igual a 8. Então, M1, que aqui é o número 1 na frente, menos 0,4 M1 vai ser igual a 0,6 M1. 0,6 M1 é igual a 8. Então, M1 é igual a 8 divididos por 0,6, que é a mesma coisa que 80 divididos por 6, que é a mesma coisa que 40 divididos por 3, certo? Que vai ser igual a... Bom, se 4/3 é 1,333, então 40 vai ficar 13,3, não é isso? 3,3. Esse é o valor da massa de soluto indivíduo. Tudo bem? Você pode admitir essa conta aqui de uma outra maneira também. Você poderia admitir o seguinte: se o título é 0,4, aqui ó, se o título é 0,4, então quer dizer que se eu multiplicar isso aqui por 100, vai me dar a porcentagem em massa, que é igual a 40% em massa. 40% em massa quer dizer que é 40 gramas de NaCl em 100 gramas de solução, concorda? 100 gramas de solução. Bom, como é 40 gramas de NaCl em 100 gramas de solução, a gente pode admitir que eu tenho 40 gramas de NaCl em que volume de água? Eu tenho em que massa de água, melhor. Se é 40 e a solução tem 100, então tem 60. 60 gramas de água, certo? Então é 40 em 60. Se eu tenho uma massa de quanto? Que ele está me dizendo aqui. Ele está me dando uma massa de 20 gramas de água, então se eu tenho 20 aqui, certo? Então, o que eu vou ter que fazer? Corto 0 com 0. De 6 para 2 é dividir por 3. Então, aqui eu tenho que dividir por 3. 40 divididos por 3, que é exatamente o que a gente achou aqui. 40 divididos por 3, que é igual a 13,33 gramas. Beleza? Você pode admitir também um cálculo desta forma, deste jeito. Muito bem. A 3 fala assim: uma solução aquosa de cloreto de cálcio com um título igual a 0,25 foi preparada com uma quantidade de soluto igual a 10 gramas. Então, dessa vez, o título é igual a M1 sobre o quê? Sobre M1 mais M2. Quanto é que é o título? É 0,25. É igual, ele está falando que a massa do soluto é 10, então aqui é 10. Então, 10, massa do soluto de novo, mais M2, que é a massa do solvente. Quando eu multiplico o cruzado, 10 é igual a 0,25 vezes 10 dá 2,5. 2,5 mais 0,25 M2. Então, deixa eu mudar de cor porque o preto eu já usei no enunciado. Vai ficar, bota o 2,5 para lá, vai ficar 7,5. Concorda? Porque 10 menos 2,5 dá 7,5. Vai ser igual a 0,25 M2. Então, o M2 vai ser igual a 7,5 dividido por 0,25, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e multiplicar por 10, vai ficar 75 dividido por 2,5. E vou multiplicar por 10 de novo, vai ficar 750 dividido por 25, certo? E aí, a gente sabe que 75 dividido por 25 dá quanto? Ó, 25, 25, 50, com 25, 75. Vai dar 3, então aqui vai dar 30. Então a massa é igual a 30 gramas, certo? É só isso? É só isso. E daquele jeito, lembra? O tio disse que o quê? Se o título é 0,25, quer dizer que ele está 25% em massa, certo? E se ele está 25% em massa, quer dizer que é 25 gramas do soluto em 100 gramas de solução, certo? Isso implica dizer que é 25 gramas do soluto
em 75 gramas de água. Porque se a solução tem 100 e o soluto é 25, não é isso? Então tem 75 gramas de água. Como ele está me dando uma massa de quanto? De soluto igual a 10 gramas. Então 10 gramas eu vou ter X. Então X vai ser igual a 10 vezes 75 vai dar 750. E aqui divididos por 25 a gente volta para a mesma coisa, que é igual a 30 gramas. Beleza, indivíduo? A número 4 fala: uma solução de H2S com título percentual igual a 0,25, ou seja, 25% em massa, foi preparada com 0,2 mol. Ah, sim, mas ele pediu aqui, ó, já esquecendo, ele pediu aqui um número de moléculas de água, né? O número de moléculas de água vai ser igual ao quê? Então, o número de moléculas de água, eu tenho que passar para a molécula. 1 mol, oh meu Deus, vamos voltar aqui. Eu sei que 1 mol de água, aqui ó, 1 mol de molécula de água, tem o quê? A água H2O. Então, o O é 16 com 2 dá 18, certo? Então, 1 mol tem 18 gramas, certo, indivíduo? 1 mol tem 18 gramas e tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Como você tem uma massa de 30 gramas, não é isso? 30 gramas de água, não minto. Minto não, tá certo. Como eu tenho 30 gramas de água, eu vou ter X, certo? Então, uma vez que eu vou ter X, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar, aqui ó, posso cortar o 6 com o 18, olha que coisa linda. Eu posso cortar o 6 com 18, aqui ó, por 6 dá 1, por 6 dá 3, certo? Então daqui para cá eu aumentei 10 vezes, então aqui eu aumento 10 vezes também, vai ser igual a 10 a 24 moléculas, porque aqui sobrou só o 10 a 23, que a gente cortou esse 6, certo? Então foi de 6 para 30, então 10 a 23, 10 vezes, vai ficar 10 a 24, 10 a 24 moléculas. Muito bem, vamos voltar aqui agora. Uma solução de H2S com título percentual igual a 0,25 foi preparada com 0,2 mol do devido ácido. Então, primeiramente, 1 mol de H2S, o S é 32 com 2 dá 34, são 34 gramas. Então, se foi preparado com 0,2 mol, então X é igual a 34 vezes 2 dá 68, 6,8 gramas. Então, 6,8 gramas é o que você tem de quê, indivíduo? De H2S. Então, o que eu tenho? Que o título é igual a M1 sobre M1 mais M2. Quanto é que vale o título? O título é 0,25, é igual ao M1, que é 6,8, sobre M1 de novo, que é 6,8, mais o M2, que ele quer saber, então, qual é a massa de água. Então, o que eu vou fazer, indivíduo? Vai ser 0, aqui fazer por fórmula é mais difícil, né? Mas eu vou, já que eu estou assim, eu vou continuar. 6,8 é igual a 0,25 vezes 6,8. Gente, olha só, multiplicar por 0,25 é a mesma coisa que dividir por 4. Tudo bem? Artifício, tá? Multiplicar por 0,25 é a mesma coisa que dividir por 4. Vou pegar o 68 e vou dividir por 4, que vai ser igual a aqui. Vai ficar 1, né? Isso para 6 falta 2, então 28. Vai ficar 28, vai dar 7, então seria 17. Como é 6,8 por 4, então dá 1,7. Então, o que acontece? Aqui vai ficar 0,25, então, vezes 6,8 dá 1,7. Mais, aqui, ó, 0,25 M2. Por quê? Bota isso aqui num parênteses que fica melhor. 0,25 que multiplica 6,8 e 0,25 que multiplica M2. Passa-se 1,7 para lá, o que vai dar isso, indivíduo? 6,8 menos 1,7 vai ser igual a 5,1. 5,1 é igual a 0,25 M2. Então, o M2 vai ser igual a 5,1 divididos por 0,25. Se eu multiplicar por 100 em cima e 100 embaixo, vai ficar 510 divididos por
25. Então, 510 dividido por 25, se você fizer essa conta, vai ser igual a 20,4 gramas. Só que ele perguntou qual é o quê? O número de mols de água na solução. Como ele quer saber o número de mols de água na solução, o que eu vou fazer? 1 mol de água equivale ao quê? A água pesa o O16 mais 2, 18 gramas, certo? E se pesa 18 gramas, se eu tenho 20,4 gramas, eu vou ter X mols. Então, X vai ser igual a 20,4 divididos por 18. E 20,4 divididos por 18, você vai ter um valor de 1,13 aproximadamente, 1,333 mol de H2O. Muito bem, indivíduo, muito bem. Então, a gente fecha as nossas videoaulas com cálculo de concentração e passamos, então, às videoaulas com operações, certo? Operações com soluções. E eu te espero lá. Caralho.